Bom dia a todos. Na verdade, hoje era um desafio bem especial, porque apesar da gente ter todas as informações de calendário, a gente passou, montou essa série nova, e me convidou até para preparar esse texto em particular. A gente não tinha, ah, eu não tinha percebido que seria um dia tão especial. Dia da bênção matrimonial deles e da Aline. Então a gente fica honrado até. Está tão distinta, um momento tão especial da vida da igreja. Principalmente um momento como até o próprio texto depois vai mencionar, um momento em que a própria comunidade se reúne de uma maneira diferente. Né? Ela ganha um corpo diferente, justamente porque duas pessoas da nossa comunidade se juntam para formar ainda uma comunidade ainda maior, né? Aumentar a nossa comunidade. Isso é uma honra para. Como o pastor falou, ele vem de uma série, né? Esse livro foi uma bênção mesmo para nós aqui, e a gente até comentou, seria um texto para a gente trabalhar assim, poderia trabalhar o ano inteiro, né? Tamanho, como ele é tão completo, né? Em termos de aplicação, tanto na nossa vida, dentro do nosso coração, como também de uma maneira prática. Então, só para relembrar, até mesmo por conta da importância que a temática tinha, nós começamos, né, pela cidade, oração, depois terminamos na semana passada com a parte de idolatria, mas, como o apóstolo tinha mencionado, às vezes a gente figura muito a idolatria somente sobre a questão de imagens, mas o mais importante é que no nada é fundamental para Deus, para a nossa felicidade, né, nosso sentido de vida e para a nossa própria identidade, do que depositar toda a nossa confiança em Deus, né? Mas é muito fácil a gente criar ídolos para a nossa vida, né? E o que é um ídolo, de fato? Ídolo é qualquer coisa que vá além de Jesus, né? Nós achamos que a gente entende que é necessário para que a gente seja feliz. Existe alguma coisa em que eu entendo que é necessário para a minha vida, além de Jesus, para que eu seja feliz? Isso é um ídolo para a nossa vida. E aí, qualquer coisa que possa até estar escravizando o nosso coração por algum tipo de desejo, algum tipo de vontade. Então, Lutero mesmo, e aí acho que até é uma coisa interessante, porque eu estou bastante sobre isso nas preparativos do nosso trabalho, é o pastor Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano, mas a gente gosta muito do trabalho que ele executa, tanto que ele cita Martin Lutero. E Lutero mesmo dizia que por trás de todo o pecado, tudo aquilo que a gente faz, existe um pecado de idolatria. E por trás de todo ato de idolatria, existe uma falha de fé no Evangelho. Então, conforme a gente vai examinar agora essa comunidade cristã, não vamos esquecer, né, de que a idolatria é um dos problemas fundamentais que a gente enfrenta quando nós conversamos sobre a vida em comunidade. Então, a dificuldade, né, de se envolver numa vida em comunidade está sempre relacionada com algum tipo de pecado que nós mesmos cometemos. Então, ao longo da história, quando a gente lê, né, sobre a história da comunidade cristã, Deus quer restaurar a humanidade. Né? Ele quer criar uma comunidade de pessoas que seguem e que creem em Deus. Em 1 Pedro 2, né, 9, Deus diz: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Na outra versão de Almeida, fala nação santa, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O que significa a palavra santo? Santo significa separado, significa distinto, diferente. Assim, a ideia de uma nação santa, Deus dizendo: eu quero que vocês, como meu povo, sejam diferentes. Que vocês, como meu povo,
vocês sejam distintos. Eu quero que vocês sejam uma nova sociedade, em que o mundo ele pode ver tudo o que tudo que poderia acontecer, tudo que poderia ser visto de bom, se as pessoas vivessem sob o senhorio de Jesus Cristo. Esta é a nação santa. Devemos ser uma comunidade que opera segundo os princípios nitidamente diferentes no que diz respeito a tudo que a gente faz na vida. Praticamente todo o aspecto do modo que vivemos precisa ser transformado pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Isso aqui é uma nação santa. Além disso, Pedro disse que nós precisamos ser um sacerdócio real. O que é isso? Sacerdotes são mediadores. Você sempre imagina o sacerdote como sendo exclusivamente o pastor, né? Eles falam a Deus, em nome de Deus, no lugar do povo. Eles levam as necessidades do povo a Deus e são também conselheiros. Eles se envolvem profundamente com as pessoas, não para levar a Deus a ela, mas para levar as pessoas. E aqui lemos no texto bíblico que nós devemos ser sacerdotes. Todos devemos, como cristãos, derramarmos a nós mesmos em envolvimento e serviço às pessoas à nossa volta. Para que, se for possível, levarmos essas pessoas a Deus. Assim somos uma nação santa, diferente, distinta do mundo e das pessoas à nossa volta. E, ao mesmo tempo, devemos ser um sacerdócio real, envolvido profundamente nas vidas do mundo e das pessoas à nossa volta. Aqui é um reforço, né? Às vezes a gente vê muito dentro desse nosso ambiente uma separação em dois aspectos distintos. Sermos totalmente isolados, porque nós somos santos, né? Não cometemos pecado, somos ele, né? Então existe essa visão, e ao mesmo tempo, não, eu não quero ver com as sessões da igreja, porque eu quero estar diretamente envolvido com as coisas que acontecem no mundo, e eu sei que isso não é bem-vindo na igreja. Mas Pedro, na palavra, ele fala justamente ao contrário, né? Fala, não, sejam diferentes, mas sejam diferentes dentro do mundo, né? Para que o mundo veja o quanto vocês são diferentes, né? Nós, portanto, como Jesus, precisamos ser distintos do mundo, mas para o mundo. Esse é o tipo de comunidade que nós devemos ser. Na verdade, toda a linguagem no Antigo Testamento, de templo, de sacerdócio e sacrifício, era também usada no Novo Testamento e aplicada nos modos mais surpreendentes a nós como cristãos na vida em comunidade. Assim, nós não devemos ir apenas ao templo uma vez por semana, assistir um sacerdote fazer um sacrifício para nos aproximar a Deus. Isso lembrando do Antigo Testamento, né? Nós mesmos somos a habitação de Deus. E isso nos é dito. Por isso que nos é dito que nós somos sacerdotes. Toda a área da nossa vida, seja vocacional quanto recreativa, tanto cívica como familiar, todas as áreas da nossa vida agora devem ser um sacrifício vivo. Pode ser que falar de Cristo em determinadas circunstâncias ou até mesmo em determinados círculos de convivência seja bem difícil, né? A gente sabe disso. Mas esse deveria ser o nosso exercício de sacrifício. Um exercício de sacrifício por amor a essas pessoas e por amor a pessoas com quem convivemos e amamos. É isso que é dito a nós. E é isso que significa que não podemos conduzir a nossa vida diária no mundo com as mesmas atitudes e valores de todas as outras pessoas. E então confinar a nossa vida espiritual somente aos finais de semana. Como se houvesse uma vida real lá fora e uma vida santa aqui dentro. Não. Somos chamados como comunidade para responder à glória de Deus em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Então, por favor, não ignore a centralidade da vida em comunidade. Em primeiro lugar, você não pode conhecer a Deus
fora da vida em comunidade. Quando lemos na Bíblia como Jesus fazia com os discípulos, vemos que ele os ajuntava, que eles viviam juntos, comiam juntos. Eles tinham um forte relacionamento espiritual, social e emocional. E de que forma? Juntos. Portanto, o local mais crucial para o discipulado, né, o aprendizado da palavra de Deus, para vir a conhecer e seguir a Jesus Cristo, são nas comunidades. Em grupos pequenos, nos círculos de amizades, estes são os melhores lugares para se estudar a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas, por meio de diálogos e de prática. Quando Deus te chama para um relacionamento com Ele, então, essa é uma expressão muito boa, né? Quando Deus te chama para um relacionamento com Ele, com Deus, Ele te chama para uma nova comunidade de pessoas que também conhecem a Deus. Isso significa que você não pode simplesmente ir à igreja, até mesmo toda semana, obter inspiração e informação e não se firmar em uma comunidade. Devemos ser uma nova comunidade que segue, crê e conhece a Deus. Isso não significa somente aparecer na igreja. Não é estar em comunidade. Isso não seria estar em comunidade, né? Só estar presente aqui eventualmente, mas é participar de uma apresentação, né? De uma plateia. Por isso pergunto, você está se relacionando com outras pessoas, reunindo-se regularmente para conversar sobre Deus e sobre discipulado? Você aprende com esses relacionamentos? Não conheceremos a Deus fora desses relacionamentos. Em segundo lugar, você não pode mudar profundamente fora da vida em comunidade. O nosso caráter é moldado principalmente pelas pessoas com quem nós comemos, com quem nós divertimos, com quem nós conversamos, com quem nós nos aconselhamos. Essas pessoas moldam o nosso caráter. Essa comunidade primária é que nos torna o que somos no nível mais profundo. Tem um teólogo americano chamado Jonathan Edwards. Ele viveu no século XVIII e ele era missionário entre os indígenas americanos. Ele disse uma vez: antes de experimentarmos a graça de Deus, tudo o que fazemos é por interesse próprio. É natural que a nossa mente busque uma definição própria, né? Uma autoimagem. Um conjunto de ideias e de crenças que definem o que nós pensamos. Na verdade, essa autoimagem é o que define o que nós pensamos que nós mesmos somos. Nós desejamos um senso de valor próprio e a gente precisa fundamentar esse senso de valor próprio em alguma coisa. Isso é o que nós somos sem Deus. Isso significa que nós criamos na nossa mente resposta e valores fundamentados nas nossas próprias necessidades. Muitas vezes não trabalhamos porque amamos aquele trabalho em si, né? Às vezes a gente nem se relaciona com outras pessoas por causa delas, né? E o porquê que isso acontece? Porque queremos definir essa imagem pela qual queremos ser visto por essas pessoas. Isso significa que todos os meus relacionamentos, na realidade, acabam se tratando de mim, quando não tem o evangelho envolvido. Mas quando o evangelho me transforma, quando ele me enraiza no amor de Deus, isso muda como eu me relaciono. Posso me relacionar com as pessoas não para que isso me faça bem, mas me relaciono pelo bem delas. Posso ter prazer nelas porque elas são, posso ter prazer nelas por quem elas são, e não por como elas me fazem sentir. O evangelho transforma os meus relacionamentos. E o resultado? As pessoas são moldadas pelo evangelho, formam uma comunidade profundamente envolvida, e é somente inserido nessa vida em comunidade que somos moldados pelo evangelho. Existe uma troca ali, né? Ou seja, se nós queremos ser mudados pelo evangelho, precisamos conviver juntos. Precisamos conversar juntos, comer juntos, confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós precisamos prestar contas uns aos outros. Nós precisamos tomar decisões juntos.
precisamos nos consultar uns aos outros, nós precisamos aprender juntos, nós precisamos estudar juntos e principalmente estudar a palavra de Deus juntos. Até que os nossos relacionamentos alcancem esse nível de profundidade, de apoio, de desafio e de compromisso, eles não vão mudar você, nem a mim. As passagens uns aos outros na Bíblia mostram como construir essa comunidade. Em Romanos 12:10 fala de nos dedicarmos uns aos outros. Em Gálatas 5:13 fala de servirmos uns aos outros. Em 1 Pedro 4:9 nós lemos hospedarmos uns aos outros. Mas ainda há textos que falam de apoiarmos e aceitarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, né? Chamar a atenção no sentido de alguma coisa que esteja fugindo daquilo que Deus orienta, né? Ensinarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Esse é o tipo de comunidade que devemos aprender a ser. Assim, o Evangelho muda as pessoas, mas só por meio de uma comunidade profundamente envolvida. É muito possível se ter uma experiência dramática, pessoal e emocional sobre Jesus, e essa não mudar de verdade a sua vida, só porque você se recusa a se entregar a uma comunidade cristã. E ainda em terceiro lugar, você não pode ganhar o mundo fora da vida em comunidade. Muitas vezes consideramos a comunidade somente como o resultado do Evangelho, apesar dela ser. Mas não devemos considerar a comunidade somente como o resultado da pregação do Evangelho. Ela mesma, a comunidade em si, é uma declaração e comunicação do Evangelho. Ela mesmo faz parte das boas novas. Por exemplo, na comunidade cristã, devemos mostrar ao mundo quão diferente nós somos em relação a coisas que o mundo considera de muito valor. Por exemplo, dinheiro, sexo ou poder. Assim, não pensemos no dinheiro como um modo de obter status. É isso que o mundo define, né? Mas como um modo, o dinheiro, ele serve para servir as pessoas, para mudar a vida de pessoas que têm necessidade. Não consideramos o sexo como uma mera busca de prazer, mas uma demonstração genuína de amor pela pessoa escolhida por Deus para te ajudar como se fosse a sua outra metade. Assim está em Gênesis 2:18. Demonstra o respeito pelo próximo, forma uma família, tem filhos, multiplica e assim cresce a comunidade. Não vemos o poder como um fim em si mesmo, mas como um modo de compartilhar e levar justiça para o mundo. Em outras palavras, o Evangelho transforma dinheiro, sexo, poder em coisas que dão vida. Também precisamos mostrar o poder que o Evangelho tem para nos humilhar, nos afirmar e nos dar uma nova identidade, que nos une a pessoas com quem nunca estaríamos. Com pessoas que nós nunca estaríamos juntos em outras situações. O Evangelho nos une a pessoas, né? O pastor usou esse trocadilho até, nos une até pessoas com quem a gente, que não torcem para o mesmo time que a gente, né? Mas também nos une a pessoas com outro tipo de com outro tipo de condição social, nos une a pessoas com outro tipo de formação, com outro tipo de cultura, com outra visão política até, ainda mais estamos agora em prévias de eleição, por quantas vezes a gente enxerga pessoas, irmãos, brigando por visões diferentes políticas, né? Mas nós deveríamos estar unidos por conta de Jesus Cristo, não por conta da ideologia em si que cada um defende. Por conta de outras experiências, unidos por experiências de vida, às vezes unidos por experiências de vidas positivas e às vezes não tão positivas, né? Nós podemos estar unidos por situações de doença, né? Nós podemos estar unidos por dificuldades de depressão, nós podemos estar unidos quando discutimos uns com os outros problemas financeiros, nós podemos estar unidos quando conversamos com alguém que sofreu alguma repreensão na vida e está preso. Nós podemos estar unidos quando conversamos com pessoas que acabaram caindo em dependência química, tiveram alguma dificuldade no seu casamento, ou até mesmo com pessoas com outras escolhas sexuais. Podemos nos relacionar com todas essas pessoas,
pois elas vivem os seus dramas e nós vivemos os nossos dramas. Nós vivemos os nossos dramas na certeza da salvação em Jesus Cristo. Assim também, através de relacionamentos saudáveis, a comunidade cristã comunica a natureza e o poder do evangelho. E quando o mundo vê essa comunidade, é bem provável que ela queira fazer parte dessa comunidade. E isso também convence o mundo sobre a verdade do evangelho. Em João 17, 23, Jesus diz diretamente, quando ele ora por nós, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Isso é extraordinário, não é? Aqui, Jesus diz que o principal modo de as pessoas crerem que ele realmente veio e que os cristãos encontraram o amor de Deus nele é por meio da qualidade da nossa unidade. A qualidade da nossa vida em comunidade é o real segredo da missão. Não ganharemos o mundo fora dela. O propósito da salvação de Jesus é formar uma sociedade nova, uma sociedade distinta, que é um sinal de que Jesus é o Senhor do mundo. Nós não podemos mostrar ao mundo que Jesus é quem Ele é, a não ser por meio da vida em comunidade. Nós não vamos mudar a nós mesmos profundamente, a não ser por meio da vida em comunidade. E nós não poderemos experimentar o perdão de Deus, exceto por essa vida em comunidade. E é por isso que a nossa vida em comunidade é tão importante. Não conheceremos a Deus, mudaremos a nós mesmos ou ganharemos o mundo fora dessa vida em comunidade. Então, foi uma experiência muito boa, né, e gostosa, assim. Até agradecer em particular o convite do pastor por preparar, né, essa mensagem. É claro que a base de todo esse material ele está nesse livro, o Evangelho na Vida, né? A graça de Deus transforma tudo. E em particular até por ter escolhido esse capítulo em particular para a gente desenvolver. A gente sabe, né? Não importa em qual grupo nós vivamos, nós temos as nossas diferenças. E realmente nós somos muito diferentes uns dos outros, graças a Deus, né? Mas é justamente essa diferença que são os talentos diferentes que Deus coloca na nossa mão e uma fé única e exclusiva em Jesus. Talvez essa seja a nossa principal semelhança. Pode fazer com que a gente sobreviva às nossas dificuldades aqui, né? São muitas. E aguardando até o momento especial em que Deus nos chama para viver com Ele na eternidade. E que essa seja realmente o grande presente que a gente possa levar dessa vida. Né? Então, numa mensagem passada, até falei para o pastor que ele tinha marcado muito, ele falou, não posso levar absolutamente nada dessa vida. Né? Tudo aqui que eu possa reunir vai apodrecer. A única coisa que não vai apodrecer nesse mundo e que eu posso levar dessa vida comigo é alguém que eu vou encontrar no céu porque ouviu o testemunho de Jesus aqui e encontrou a salvação através dele. Então esse acho que talvez seja o nosso maior presente. Então assim como nós estamos, vou fazer uma oração. Obrigado, Senhor, pelo seu profundo amor por nós, porque mesmo colocando constantemente outros desejos à frente do nosso amor pelo Senhor, ainda assim o Senhor se compadeceu de nós. Sacrificou seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, por esta comunidade em que nos reunimos. Oramos para que o amor de Cristo acenda o nosso coração, que acenda o coração de cada um de nós, para que nós amemos, nós compartilhemos, nós sirvamos aos outros continuamente. Te pedimos, Senhor, para que sejamos o tipo de comunidade que o Senhor nos ensinou a ser ao longo desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, sem dar spoiler, né, ainda, mas como um convite bem especial para a continuidade desse estudo, nas próximas semanas a gente ainda tem 4 temas bem legais para cobrir.
Então, nós vamos ainda falar de testemunho, depois nós vamos falar de trabalho, depois nós vamos falar de justiça e de eternidade. Então, para aqueles que puderem acompanhar aqui conosco, né? Eu sei que algumas pessoas que estão hoje aqui não são da cidade de São José, mas para aqueles que puderem acompanhar conosco aqui na igreja, tenho certeza absoluta que vai ser um momento bem gostoso da gente poder estudar juntos, né? Como foi até mencionado aqui. E para aqueles que não puderem, acompanhem a gente através da rede social, e também o pastor tem todo o cuidado depois de pegar a mensagem e separar em áudio para a gente poder escutar, principalmente quando está preso no trânsito, né? É sempre muito bom. Então, Deus abençoe, que a gente tenha um abençoado domingo. Amém.